Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa semana juntos, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa queremos compartilhar com vocês hoje o texto de Jeremias 44. Acompanhe conosco essa leitura, meditando na Palavra de Deus. Ao final dessa leitura, nós queremos também orar pela sua família. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa nova semana que estamos iniciando, que Ele nos dê sabedoria para avançarmos nos planos dEle, que Ele venha trazer as provisões necessárias, guardar nossas famílias. Vamos juntos, em fé, orar pelas nossas famílias e por essa nova semana. E esse texto de Jeremias 44, ele vai mostrar depois que Nabucodonosor e o exército da Babilônia já chegaram a Jerusalém, sitiaram e incendiaram a cidade, levando os nobres cativos para a Babilônia. Apenas diz que poucos ficaram, os mais pobres, os que não tinham muito o que oferecer à Babilônia, mas ainda assim era um número considerável de pessoas, porque nós vamos ver que eles decidem, mesmo depois de consultar o Senhor, através do profeta Jeremias, o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, qual é o nosso próximo destino, nosso próximo passo. E o profeta Jeremias deixou bem claro para ele, como vimos na semana passada, que aquele povo deveria permanecer naquela terra. Foi o Senhor que não os enviou para a Babilônia. E ali na terra de Judá, como um povo unido, eles deveriam permanecer, porque haveria restauração e um bom futuro. Mas aqueles homens e mulheres insistem em desobedecer a palavra do Senhor e descem para o Egito. Nós vamos ver, inclusive, que eles passam por Migdol. Em Êxodo capítulo 14, mostra que Migdol, entre Migdol e o Mar Vermelho, foi justamente onde os israelitas acamparam ao sair do Egito, por ocasião do êxodo, quando o faraó estava perseguindo eles, e Deus deu uma ordem, em Êxodo 14, versos 1 e 2, para que Moisés e os israelitas acampassem naquela região de Migdol. Eles estavam saindo do Egito e vindo para a terra prometida. Foi ali que eles viram um grande livramento e salvação do Senhor, mesmo onde não havia perspectivas humanas, mas Deus lhes deu uma grande salvação. Hoje esse povo está voltando da terra prometida para o Egito, passando por Migdol, andando para trás, se afastando do Senhor, e é claro que as consequências não são boas. Vamos meditar nesse texto, como o Senhor fala através do profeta Jeremias, e qual decisão nós temos a tomar hoje, qual direção o Senhor tem para nós nessa semana, para nós podermos obedecer e avançar para vivermos as boas promessas do Senhor para as nossas famílias. Sim, então que Deus abra o nosso entendimento, nos mostre, será que nós temos voltado a caminhos que não são para nós voltarmos? Será que nós não temos percebido os direcionamentos de Deus? Então que durante essa leitura Deus possa falar profundamente aos nossos corações, talvez, da situação que nós estamos vivendo hoje. Será que nós temos olhado muito para trás? Ou será que nós não temos conseguido perceber a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo no momento difícil, que nem eles estavam ali sendo sitiados, Babilônia estava tomando posse daquele território, mas Deus estava falando, eu estou com vocês e eu vou cuidar de vocês. Então vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco nesse tempo de leitura, de devocional que nós temos aqui juntos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas. Nós pedimos, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz e reconhecer a tua voz, que eu sei que o Senhor já tem falado conosco, tem ministrado em cada uma dessas leituras que nós temos feito, e que nós possamos, Pai, receber a revelação específica, a revelação fresca, o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Então, abra os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver e o nosso coração para que nós possamos receber entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então acompanhe conosco essa leitura de Jeremias, capítulo 44. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Então, na verdade, era uma grande região. Nós não sabemos exatamente onde está localizado Patros, mas inclui Migdol, Táfnis e Mênfis. Isso quer dizer que não foram poucas famílias que saíram da região de Judá para irem para o Egito. Eles estavam achando que, sob a proteção do exército do faraó, eles estariam seguros, escapariam das mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava estendendo seu governo, sua conquista por aquela região.
como eles se espalharam em 3 cidades, pelo menos na região de Patros, dá-nos a entender que era um grande número de israelitas que se mudaram para lá. E eles precisaram se espalhar e se afastar uns dos outros, já não estavam mais unidos, estavam andando para trás do caminho que o Senhor lhes tinha dado no passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia, eu enviei a vocês, meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Essa era uma prática comum daqueles povos da região de Canaã que foram mantidos entre o povo de Israel, e assim o povo de Israel copiou a prática pagã e a idolatria dos povos ao redor. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Porque vocês provocam a minha ira como que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles? E da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e destruir todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos?
que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas. Observe, nós estamos já caminhando para o final desse capítulo, os argumentos que esse povo tinha. Enquanto o coração deles estava cheio de orgulho e de rebeldia contra o Senhor, suas mentes eram cheias de argumentos, de palavras que iriam justificar o que eles iam fazer e o porquê. Se você se aproxima do texto bíblico com temor do Senhor e com um coração humilde para obedecer, ou pelo menos para descobrir a verdade, você não vai ter a ousadia de responder como esses homens e mulheres que foram da região de Judá para o Egito, com a ignorância à palavra de Deus e a sua decisão, haja o que houver no futuro. Mas existem hoje também muitas pessoas aproximando a palavra de Deus dessa forma, simplesmente ignorando a palavra de Deus e exaltando o seu próprio orgulho, aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles decidiram fazer e assim ignorando, como se Deus não existisse, como se ele não visse. Esse é o tema de muitos salmos também, e certamente foi triste para Jeremias ouvir aquilo do seu próprio povo. Veja no verso 20 o que Jeremias diz ao povo. Jeremias 44, 20. Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: E o Senhor não se lembra dele, do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes, e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as iniquidades e as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como você vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra e nem seguiram a sua lei, os seus decretos, os seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos tomando atitudes que não agradam ao Senhor, porque Deus está com paciência, esperando o nosso arrependimento, esperando que nós possamos retornar dos caminhos maus que nós estamos fazendo. Mas aqui o povo está justificando a paciência de Deus, que Deus esperou muito tempo. Ele enviou tantos profetas, ele falou com o povo: não deixe de praticar a idolatria, não queime seus filhos a Tim Moloque, não faça isso. Deus estava trazendo os profetas, e nesse tempo que Deus estava esperando para trazer o juízo ao povo, eles achavam que tudo estava certo, que tudo estava bom, que eles estavam prosperando, mas os caminhos deles estavam levando eles à ruína. Ainda que parecia que durante aquele tempo eles não estavam tendo consequências do pecado, da idolatria, eles estavam caminhando para um caminho que não era bom, esse caminho que agora eles sofrem as consequências, e eles continuam com o coração endurecido, não reconhecendo que eles necessitam de Deus, e eles querem continuar fazendo essas práticas, né, meu? O povo estava confundindo a paciência de Deus com a sua aprovação, ou confundindo a paciência de Deus, achando que Deus não estava vendo as atitudes deles e que eles podiam tomar quaisquer atitudes, que o futuro de qualquer maneira seria bom. Jeremias disse então a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor. Todos vocês, judeus que estão no Egito, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à rainha dos céus. Observa que essa falsa deusa era chamada de rainha, e não importa o que a palavra do Senhor está dizendo, eles insistiam: essa é a nossa escolha, foi isso que nós aprendemos do nosso pai, da nossa mãe, nós vamos fazer a mesma tradição religiosa. Eles estavam completamente ignorando a palavra do Senhor. Prossigam, Jeremias disse a eles, como quem diz: vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm a liberdade para tomar as decisões de vocês. Façam então o que prometeram. Cumpram os seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem.
Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então, todo o remanescente de Judá, que veio residir no Egito, saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. E Jeremias conclui o capítulo 44 dando-lhes uma prova, como eles podiam ter certeza de que Jeremias falava como um profeta enviado da parte do Senhor. Este é o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, das mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Então toda a segurança que eles estavam colocando, seja na terra do Egito, seja no faraó, na proteção de faraó, Deus está falando, eu vou tirar essa segurança. E ainda assim o povo continua, né? Não se arrependendo. E talvez possa parecer algo ruim da parte de Deus, mas Deus estava querendo que o seu povo, que se chama pelo nome do Senhor, se voltasse o coração para Ele, para que o povo se arrependesse e adorasse somente a Ele. Deus estava avisando, Deus estava com amor, tentando trazer o seu povo para perto dele, mas o povo continuava com o coração endurecido, com o coração tentando fazer as mesmas práticas religiosas que eles herdaram dos povos que estavam ali na terra prometida. Então Deus está dando esse tempo, essa paciência para o povo. Sim, esse é um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas estava escolhendo andar para trás, realizar as práticas dos seus antepassados e, ao invés de avançar nas promessas do Senhor, como Moisés e o povo, por exemplo, que saiu do Egito, foram guiados pela voz do Senhor, mesmo onde não havia perspectiva de solução humana, mas Deus abriu o mar, Deus realizou milagres extraordinários. Esse povo rejeitou escolher ouvir a voz de Deus e eles decidiram seguir os seus próprios pensamentos. Tinham muitos argumentos, se deleitavam na prática da sua idolatria, nas suas próprias práticas religiosas, ignorando assim a palavra do Senhor. E cada um de nós hoje temos a liberdade de fazer a mesma escolha. Sim. Uma das maiores provas do amor de Deus por nós é que Deus não nos força. Isso é o que você tem que fazer e é isso que nós vamos fazer. Diferente de toda a criação, Deus criou o homem e a mulher, os seres humanos, com essa liberdade de escolhas. Mas nós devemos saber, porque também recebemos do Senhor a inteligência, que para cada semente que nós plantarmos, nós vamos colher consequência. Como diz o Senhor lá em Deuteronômio, aquele que escolher a vida vai desfrutar vida, aquele que escolher a bênção vai desfrutar a bênção do Senhor, que estão disponíveis para cada um de nós e para todos sem exceção. Mas aqueles que escolherem maldição, aqueles que escolherem a morte, vão desfrutar, vão experimentar como consequência aquilo que eles mesmos estão escolhendo. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, dê aos nossos corações a humildade, a sabedoria e a graça para hoje escolhermos a vida e hoje escolhermos a bênção. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar? Coloque agora seus familiares, aquelas pessoas que vêm à sua mente, o seu próprio coração. Eu e a Rafa queremos orar pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Amém. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, Senhor, pelo muito seu amor obrigada, leal, Senhor. reconhecendo que o Senhor é fiel em cada uma das suas boas promessas. Sim, e os seus Senhor, planos tu és. são de nos prosperar. Cabe a nós, Pai, simplesmente nos unirmos ao Senhor, concordarmos com a tua soberania, com a tua sabedoria e desfrutaremos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. É isso que eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco Pai, agora. sobre os Pedimos a nossos bênção de uma filhos, nova Senhor. semana. Amém, Pedimos, Pai, uma Senhor. semana de boas notícias, de portas Sim, abertas, Senhor, em nome de de Jesus. onde não há perspectiva humana de salvação, de provisão. O Senhor entre com milagres Amém, extraordinários Pai, que assim seja. e Nós glorifique o cremos teu em Ti. nome. Tira do nosso coração toda dureza, todo Sim, orgulho, toda Tira todo idolatria. endurecimento de Ajuda-nos, coração. Pai, a reavaliarmos os nossos caminhos Sim, e abandonarmos aquilo, Pai, que está presente ou no nosso passado, que não agrada ao Senhor, e a cada dia mais nos rendermos na Tua presença, escolhermos viver com o Senhor, obedecermos as Tuas palavras, para podermos desfrutar com a nossa família o melhor que nós sabemos o Senhor já tem para nós. Obrigada, Eu e a Rafa meu oramos Pai. por aqueles que hoje estão aguardando do Senhor uma cura, aqueles Sim, que Senhor, estão aguardando do
os cada resultados um, de em nome de exames. Jesus. Sim. Pedimos paz no coração dessa Amém, pessoa que Senhor, ora em conosco nome de agora Jesus. e de toda a sua família. Amém, Pedimos o Senhor. toque de cura do Senhor, que é Cura, Jeová Senhor, Rafá, toca, em Deus nome que de cura. Jesus. Pedimos provisões, teu nome também é Jeová Jirê, o Deus provedor. O Senhor sempre provê mais do que precisamos e antes de precisarmos. Amém, Ajuda-nos Pai, que apenas, assim Pai, a seja. enxergarmos as maneiras como o Senhor deseja fazer e aguardarmos com paciência no Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco e o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos sabedoria para as decisões que temos a tomar nesses dias e humildade, temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para vivermos em obediência às tuas palavras e desfrutarmos, Pai, todo o futuro que o Senhor já tem preparado para nós e nossas famílias. Abençoamos, Pai, essa pessoa que ora conosco, a sua casa, essa Sim, nova meu Pai. semana, com fé e ações de graças. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma Graças a semana Deus. muito abençoada. Não Assim deixe de seja. compartilhar, ainda que pareça uma palavra dura, difícil, mas Deus tem palavras. Ele declara as palavras de bênção, mas também ele mostra que existem consequências. Nós temos hoje em dia a restauração, a restituição, o perdão dos pecados através de Jesus. Então não há por que nós continuarmos com o nosso coração endurecido, mas nós temos, Deus oferece a nós um novo caminho, uma nova vida, transformação e restauração. Deus abençoe muito a sua família, essa nova semana. Nós amamos vocês. Amém. Um abração.